Olá, boa tarde para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nesse batidão toda semana, essas 2 semanas, novidades, todos os dias, 12h20. Então eu espero você hoje, amanhã e até o final da outra semana, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Olha só, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, dá um joinha nos vídeos, porque isso é muito importante para que o YouTube mostre esse vídeo para mais mulheres. Então, são vídeos gratuitos, são aprendizagens e informações importantes para todas as mulheres, para ajudar a melhorar o seu relacionamento, tá bom? Se você está aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho, certo? E convida, manda aí esse aviãozinho para suas amigas, para suas colegas que também querem melhorar o relacionamento. Porque, na verdade, quem não quer, né? O que tá bom que não pode melhorar mais ainda, não é? Então, faça isso, me ajuda com isso, tá bom? Ó, hoje a gente vai falar sobre essa questão de atrair o parceiro, né? O que fazer, como fazer, o que você está fazendo de errado que não está dando certo, tá? Então, como atrair o seu parceiro e fazer ele ser louco por você. Quem não quer isso, não é? Então, vamos lá, fica aqui até o final, tá bom? Eu sou Adriane Gonçalves, criadora da Escola do Relacionamento. E hoje a gente está aqui para mandar ver e colocar mais informação aqui para vocês, para que vocês realmente consigam mudar a sua vida e o seu relacionamento, certo? E ó, eu sei que é difícil a gente falar certas coisas. Mas o que eu tenho que falar agora é uma coisa que eu acredito e que talvez não seja assim com você, mas toda regra tem exceção. Então, o que eu quero te falar agora é que muitas mulheres que eu convivo, que eu converso, elas acham que se conhecem muito bem. E, na verdade, isso é muito mais profundo do que a gente imagina, certo? O que acontece com essas mulheres é que ela só enxerga a sua verdade e ela não consegue enxergar o mundo à sua volta. E ela acha que a verdade dela é a verdade do mundo, é a verdade das outras pessoas, a verdade do seu companheiro, dos seus filhos, da família, enfim. E não é assim. Nós temos convicções que são diferentes. Cada pessoa tem convicção diferente uma da outra. Então, por isso, a gente não pode pensar desse jeito, que a gente sabe, que a gente é dona da verdade. Não é assim que funciona a vida, né? Então, você precisa entender o que você pode, até onde você pode, aonde é que são os limites, porque cada um tem um espaço e a gente precisa respeitar esse espaço, principalmente no nosso relacionamento. Porque senão eu ultrapasso os meus limites e aí eu vou estar agredindo meu parceiro, de qualquer forma que seja, não só com agressão mesmo, mas com palavras, com várias coisas, né? Até coisas que a gente faz mesmo. Então é muito importante você pensar nisso, porque quando você tem noção, sabe, do que você pode, você é uma mulher muito mais segura. E quando você é mais segura, as brigas no relacionamento, as brigas do casal, elas geralmente elas diminuem muito, porque a gente não precisa ficar brigando para provar quem está certo, quem está errado. Entende? Isso muda tudo no seu relacionamento, tá bom? Outra coisa que tem que acontecer é você valorizar as suas qualidades, tá? Mas, ao mesmo tempo, também saber quais são os seus pontos a melhorar. Porque nós temos qualidades e defeitos. Todos os seres humanos têm. Ele, o seu parceiro, o seu marido, também tem. E a gente, quando a gente se conhece de verdade, é isso que a gente tem que fazer. Dar valor naquilo que a gente sabe fazer bem e, ao mesmo tempo, começar a pensar aquilo que não está bom, que eu não estou conseguindo fazer tão bem, que eu não estou conseguindo ter o resultado esperado, o que eu tenho que fazer para melhorar isso e ter o resultado que eu espero, né? Isso é uma coisa que está completamente dentro de todos os relacionamentos e dentro da sua vida. Por isso, fica atento, tá bom?
Silene, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui, boa tarde. Então vamos seguir. Essa coisa de... Porque, na verdade, a gente erra muito, às vezes, sem nem ter noção do que a gente está errando. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente faz, ao que a gente fala. Porque como que eu vou realmente atrair o meu parceiro, né? Fazer com que ele fique mais próximo de mim, fazer com que ele fique louco por mim, se eu não sei sequer, né, até onde eu posso, o que eu posso, achar que eu estou sempre certa, sabe? Isso é desgastante no relacionamento. Isso torna a pessoa como se ela se sentisse maior e melhor do que os outros. Não é assim que funciona, tá? A gente não pode achar que está sempre certa, porque, na verdade, não é assim. A gente erra, ele também erra. E às vezes ele também acha que está sempre certo, mas isso é o grande erro que acontece em um relacionamento, tá? E aí, outra coisa é uma questão de críticas. Tem muitas pessoas. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas não gostam de críticas, né? Elas ficam irritadas, ficam nervosas. E aí, gente, isso acontece muito no relacionamento, de às vezes o nosso parceiro falar de algum defeito que a gente tem, né? De alguma coisa que a gente entende que é um defeito, e a gente fica irritada, fica nervosa com ele, não aceita isso. Então, é bom refletir sobre as coisas que ele fala, porque de repente essa é a visão dele. E a visão dele também importa, como a sua também importa. Então, pensa nisso, que é uma coisa que vai fazer diferença aí no seu relacionamento. Repensa suas atitudes, sabe? Começa a avaliar de verdade aquilo que você recebe crítica, não só dele, mas de qualquer pessoa, né? E às vezes a gente fica sem jeito com algumas coisas que as pessoas falam. Então, repense sobre isso, sobre o que as pessoas falam, sobre o que as pessoas criticam, e especialmente ele, porque você pode ter algum defeito aí, algum ponto a melhorar que você ainda não percebeu, entende? A gente acha realmente que está se fazendo ser entendida plenamente, mas isso não é verdade sempre, tá? Às vezes a gente consegue sim, mas nem sempre, porque tem várias coisas que estão ligadas a isso também, como, por exemplo, o tom de voz, a maneira que você fala, as palavras que você usa, tá? E a gente, às vezes, fala e o outro entende de outra forma, certo? E isso acontece muito. Isso é uma das coisas que gera muitas brigas e discussões aí dentro dos relacionamentos, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, para você conseguir perceber isso, né? De o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, o que você pode mudar, não é tão fácil assim. Você precisa ter persistência e ter o olhar focado para isso. Quando você está com ele, quando você está com outras pessoas. Isso vai te fazer se conhecer melhor, na verdade. E quando você se conhece melhor, você consegue atrair ele para mais perto de você, porque você se sente mais segura. E quando você se sente mais segura, com certeza ele vai te dar mais valor. Porque homens gostam de mulheres com os pés no chão. Homens gostam de mulheres que entendem a verdade, a realidade e que conseguem lidar com ela. Porque nem todos os dias está tudo bom. A gente tem dias bons, dias ruins, dias péssimos, dias comuns, mais ou menos, né? E aí, quando a gente tem essa segurança, a gente se conhece melhor, fica bem mais fácil da gente lidar aí com essas situações que acontecem, né? Então, tenha os pés no chão, tá? Seja madura, pare para olhar as coisas que estão acontecendo no relacionamento, com ele, enfim. E realmente dê atenção para isso e entenda que por mais que às vezes não é aquilo que a gente está esperando naquele momento, aquilo é o que está acontecendo, a gente gostando ou não. E a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Porque senão não vai dar certo, né? E quando a gente começa a agir dessa forma, ele também começa a mudar o jeito de ser. E aí fica mais fácil esse relacionamento, tá bom?
Então, pés no chão, tá? Eu vou te contar uma história rapidinha aqui, que é o seguinte. Tem uma ex-aluna minha, ela é uma aluna de dança, na verdade, porque eu sempre trabalhei com dança desde muito novinha, né? Como professora de dança. E eu sempre fui muito amiga das alunas, e na verdade, assim, a gente desabafa uma com a outra, né? Desabafava, na verdade, né? E eu conversava muito, então, porque eu sempre busquei essa questão de ter um relacionamento melhor, de saber as técnicas, as ferramentas, para conseguir ter aí um relacionamento melhor. E aí, o que aconteceu com essa aluna? Ela teve um filho e uma filha, bem no início do casamento. Ela casou nova e teve esses dois filhos, assim, um atrás do outro, né? E ela sempre gostou de agradar muito mesmo, a todo mundo, mas especialmente ao marido e aos filhos. Só que aí, o que entra nisso é o tempo. Ela ficava por conta disso. Quando o tempo foi passando, ela começou a ficar cansada. Ela começou a refletir sobre a vida dela, né? Ela começou a pensar. Ela me procurou para conversar e ela falou: Poxa vida, mas olha só, eu fiquei a vida inteira daqui para trás procurando, né, ser feliz no casamento, com os meus filhos, enfim. E fiquei fazendo tudo que eles gostavam o tempo todo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a questionar, conversando comigo, questionar a vida dela. Por que ela foi, né, falar comigo sobre isso? Porque ela estava se sentindo sobrecarregada e infeliz. Por que ela estava se sentindo assim? Porque ela ocupou o tempo da vida dela para fazer o que os outros queriam, achando que aquilo era o suficiente para deixar ela feliz. E aí eu te falo uma coisa: você tem feito coisas que são boas para você, que deixam você feliz consigo mesma? Porque não dá para a gente viver uma vida só fazendo o que eles gostam. Até porque é como se a gente deixasse de existir. A gente se deixa de lado, coloca a gente ali e começa a viver a vida dos outros, né? E no relacionamento não dá para ser assim, porque por mais que você agrade ele, se você não está feliz consigo mesmo, com as coisas que você está fazendo, esse relacionamento não vai ficar bom. Por quê? Porque você não vai estar bem. Então, como que você quer atrair ele para você se você não está bem? Entende? Entende que você precisa realmente cuidar de você primeiro para depois cuidar da família, do marido ou do companheiro? Isso é muito importante. Não se deixe sobrecarregar só fazendo o que os outros gostam, o que os outros querem. A sua vontade é a principal, então coloca ela como prioridade, tá certo? Alice, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Obrigada. Então, olha só, para ser feliz, gente, para você ser feliz, assim como essa minha aluna conseguiu mudar de vida, na verdade, para você ser feliz de verdade, você tem que descobrir o que você gosta, certo? E tem coisas que a gente faz por obrigação. E você precisa entender e realmente descobrir o que é que você faz por obrigação. Porque essas coisas são as que mais cansam a gente. É muito, muito ruim. E assim, agradar a ele não tem problema algum. É ótimo também agradar aos filhos, agradar a todos os parentes, a todas as pessoas. Só que no caso dela, ela deixou de ser ela para fazer só o que os outros queriam. Então, quando ela entendeu dentro da escola do relacionamento, com as técnicas que a gente ensina, ela mudou de vida. Ela conseguiu realmente aprender o jeito certo dela conseguir organizar a vida, fazer aquilo que ela queria, que eles queriam, de uma certa forma, sem sobrecarregar, e aprender uma coisa muito importante, que essas pessoas que às vezes acham que tem que fazer tudo, porque senão ele não vai gostar dela, ela aprendeu a falar não. E se você não sabe falar não, essa é uma das coisas importantes no relacionamento. Porque ele só vai ser bom quando você puser os seus limites e souber respeitar os limites dele. Porque senão vão ficar os dois se debatendo e não vai chegar a lugar nenhum.
certo? Quando ela conseguiu fazer isso, hoje ela tem uma vida nova, né? É incrível, gente, porque eu também passei por isso, né? E depois que eu consegui aprender tudo que eu aprendi, que eu ensino na escola do relacionamento, eu mudei de vida realmente. Eu tinha muito disso também, de fazer o que os outros queriam, de ficar muito preocupada se eu estava agradando ou não, se eu estava sendo aprovada ou não por ele, né? E isso é muito ruim. Eu acho que a gente acontece, mas na maioria das vezes as pessoas se casam, a gente se junta com outra pessoa quando a gente gosta dela. E esse relacionamento ele dura quando existe amor, porque senão ele não vai durar. E quando existe amor, a gente ainda assim tem que se cuidar, ser feliz por si só, para depois ser feliz junto com a outra pessoa. Porque não tem como ser feliz com o outro se eu não sou feliz comigo mesma. Aí a minha autoconfiança está lá embaixo, a minha autoestima está lá embaixo. E isso é o que mais atrapalha o relacionamento. Isso não vai fazer ele ficar perto de você, né? Isso não vai te ajudar a chegar a atrair ele, porque nada tá bom para você, como é que vai estar bom para ele? Como que ele vai ficar louco por você, se nem você sabe o que fazer com você mesmo? Entende? Uma aguinha. Com essas aulas todos os dias, gente, a garganta tá secando, né? Mas vamos lá, continuando então. Então, sempre entender sobre essas questões, tá? Sempre cuidar de si primeiro, é igual no avião, né? Que eles falam, né? Deu problema, a primeira pessoa a colocar a máscara de oxigênio é você. Depois você vai ajudar os outros, porque senão você não vai resistir, tá certo? Cuidado, muito cuidado. Repense aí as suas atitudes, tá? Tem coisas que às vezes você faz sem perceber. E isso é muito ruim mesmo, tá? Então, tenha consciência de tudo que você faz, certo? Assim como eu fiz, como eu entendi o que eu estava errando, e foi seguindo a vida, e as coisas foram acontecendo. Então, você também, como a minha aluna, pode aprender tudo isso e mudar de vida, mudar o seu relacionamento, né? Ter aí uma vida nova, conseguir ser você mesma, sabe? Sem aquele negócio de ter que ficar se mostrando que é assim ou assado para que ele ache bom ou que para que outras pessoas achem bom também, tá? Porque quando você é você mesma, aí sim você atrai ele muito mais, tá? Muito mais, certo? Porque a gente tem que ser a gente mesmo, né? E aí, quando você consegue fazer isso, o seu relacionamento vai ser transformado, com toda certeza. Não tem jeito de ser diferente, porque quando a gente muda as atitudes, muda o jeito de ser, acaba que a relação muda. Então, fica muito mais fácil. E não desiste, tá? Não desiste, nunca desiste. Porque mesmo se você tiver medo, mesmo se você tiver raiva, às vezes, dele, às vezes de você não tem coragem de falar as coisas, enfim. Procure ir colocando isso aos poucos na sua relação, tá? Seja você sempre, porque é a única forma que tem de você ser feliz e trazer ele e atrair ele para perto de você, tá bom? E outra coisa, não tem como, sabe, a gente ter medo e não atrapalhar o nosso relacionamento. Já pensou nisso? Quando muitas mulheres têm medo de perder, têm medo da separação, têm medo de não dar conta de aguentar, têm medo de uma série de coisas. E o medo é uma energia negativa que você guarda aí dentro de você, tá? Então, o medo, ele só piora ainda mais a situação. Por isso, quando você consegue ter essa autoconsciência, né, o autoconhecimento aí de si mesma, tudo muda. Quando você se conhece e sabe muito bem o que você é capaz, nada te derruba, certo? Então, o medo, ele te deixa infeliz, te deixa sobrecarregada, porque você só fica ali naquela situação de pensar, sabe?
que tá tudo ruim, que você não vai conseguir, entende? Então, quando isso acontece, que você está sobrecarregado e com medo, o que que você faz com ele? Repele ele. Ele se afasta de você ainda mais, entende? Então, eu vou te contar agora o que que você vai fazer para que você realmente traga ele para mais perto de você, que são coisas do dia a dia que vão fazer você mudar a sua visão, ampliar os seus horizontes, enxergar coisas que você ainda não está enxergando, tá bom? A primeira coisa é, eu te pergunto, o que te faz bem? O que você tem feito nessa última semana, nesse último mês, que você gosta? Porque, gente, se você não faz o que te faz bem, não dá para ser feliz. Você vai ficar vivendo só na obrigação. Agora vamos um pouquinho mais a fundo. Você já parou para você pensar nos seus desejos sexuais, nos seus desejos eróticos? Porque, gente, quando você sabe, quando você demonstra para ele os seus desejos, você pode ter certeza, ele não vai te avaliar, ele não vai fazer nada disso, ele vai ficar louco por você, ele vai gostar do que você está fazendo por ele. E isso traz muito mais afinidade para vocês. Muitas mulheres foram criadas numa cultura difícil, que a mulher não fala, que é só o homem que fala, só o homem tem iniciativa. Mas a gente já passou dessa fase, tá? Então, pense no que você gosta, nos seus desejos, sabe? Nessas coisas eróticas que existem por aí, ou no que você tem na cabeça e faça, tá? Só vai devagar, porque às vezes você pode assustar ele. No início você começa devagar, tá bom? E agora mais uma coisa, o que te faz forte? Já parou para pensar nisso? Coisas que te deixam forte. Pensa para você ver a segurança, ser segura naquilo que você faz. Por exemplo, no seu trabalho. Quando você vai fazer o seu serviço, você sabe fazer todo ele? E qual é o seu sentimento? Isso te deixa segura? Porque a mim deixa. E isso é normal. Então, por isso, você tem que saber tudo sobre ele, tudo sobre você, tudo sobre relacionamento, para que você consiga realmente fazer com que esse relacionamento vá para frente e fique bem, e fiquem todos bem, né? Os dois, certo? E agora pensa, o que te enfraquece? Glaucinei, seja bem-vinda. Acho que é isso mesmo. Se eu tiver falado errado, me desculpa, tá bom? Vamos lá, continuando. O que te enfraquece? Pensa nisso também. É outra coisa que é muito importante. Por exemplo, o que me enfraquece? Grito. Quando alguém grita, gente, isso me incomoda bastante. Eu já trabalhei isso muito. Não me abala igual me abalava antes, mas é algo que eu não gosto. Eu consigo lidar, né? Mas o que te enfraquece? Pensa. O que acontece com você e com ele que às vezes te deixa fraca, sem palavras, sem ação, sem saber o que fazer? Isso, quando você consegue entender essas coisas, você consegue atrair ele mais para perto de você, entende? Porque isso te traz segurança, e como eu falei, todo homem gosta de uma mulher segura, tá? Assim como nós mulheres não queremos homens bananas, eles também não querem mulheres bananas. Então faça isso, que isso vai te ajudar. Agora pensa, o que no sexo que te motiva? Se você não nunca parou para pensar isso, porque às vezes isso é uma coisa comum, eu quero que você faça isso então. Escreva, pense e realize, tá? Porque isso, você vai ver o tanto que isso é bom para você, né? Conhecer o que é bom e fazer o que é bom é maravilhoso. Se você não sabe detalhes, né, seus em relação a tudo na vida, você não vai ter segurança.
E quando você sabe, você vai fazer determinadas coisas, você vai ser mais segura. Isso é no trabalho, como eu já falei, no relacionamento e no sexo também, tá bom? Então, seja mais aberta para fazer coisas diferentes, tá? Quando você é segura, você com certeza vai tomar decisões de uma forma mais consciente, sabe? Você vai sofrer menos. E quando a gente não está segura, maioria das vezes a gente toma todas as decisões de uma forma emocional. O emocional faz a gente reagir. E isso faz dar errado. Porque muitas coisas, o nosso emocional nos atrapalha. Às vezes a gente precisa dele. Né? E quando você é mais segura, ele te dá muito mais valor. Você pode ter certeza disso, tá? Eles não gostam de mulheres que ficam de vítima, enfim, sabe? Mulheres fracas, tá certo? Então pensa nisso, tá? Outra coisa é para você fazer, tá bom? Para você conseguir melhorar o seu relacionamento sendo feliz. Aprenda a dizer não. Não precisa você ter medo de dizer não. Quando para você é difícil. Mostre que, olha, eu faço tudo, mas isso aqui eu não consigo. Para mim, eu não dá, certo? Porque você tem que fazer o que você quer. Claro que a gente faz coisas que a gente não quer tanto, que é para agradar os outros, para agradar ele, enfim. Mas você precisa fazer também o que você quer. Então tem que colocar limites, tá? A mulher que se anula, gente, infelizmente, os homens não dão valor nela, tá? Eles desvalorizam essa mulher. E olha só, geralmente as mulheres que se desvalorizam, que se anulam, estão, na maioria das vezes, em relacionamentos abusivos, tá? E aí tem vários tipos de abuso. Aí o que são os abusos, né? Tem muita coisa que está aí na Lei Maria da Penha, né? Mas a gente não está aqui para falar disso agora. Mas tem outras coisas mais simples que machucam muito e que detonam a mulher, porque o homem desvaloriza a mulher que é frágil demais, tá? Então, às vezes ele começa a gritar, às vezes ele começa a impor, às vezes ele exige coisas que você não estaria disposta a fazer. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Além de não aceitar esse tipo de coisa, ele não gosta de mulher assim, a não ser os homens que são abusadores. Esses gostam e eles vão fazer disso sempre para te atrapalhar e para preencher o ego dele o tempo inteiro, tá certo? Outra coisa é a questão de experiências novas, sabe? Você costuma sair sozinha ou só com ele? Só com a família, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente sair sozinha, mas sair sozinha, gente, eu não tô falando que é sair sozinha à noite, por exemplo, não, tá? São várias questões. Você pode ir em qualquer lugar fazer uma coisa sozinha que você gosta, mas você pode ir acompanhada também. Mas se você não tiver companhia, vai lá e faz assim mesmo, sabe? Você precisa fazer isso, porque senão não vai ter sucesso o seu relacionamento. Tenha novas experiências. Sabe esse negócio de falar, ah, não, sozinho eu não quero, tem vergonha. Ah, não, ele vai achar ruim. Gente, isso é confortável. Isso é estar na zona de conforto. E você precisa sair da zona de conforto se você quer ter novas experiências suas e com ele. Porque senão não vai ter nada. Então, sozinha ou com ele ou com um amigo, ou seja lá como for, conheça lugares novos, vai em qualquer lugar conhecer parques, praças, lagoas, cachoeiras, enfim, restaurantes, barzinhos, sabe? Quando você tem experiências diferentes, a sua mente abre cada vez mais. E outra coisa é que tem um negócio que, assim, muitas vezes as pessoas vão nos lugares e falam pra gente assim, nossa, detestei aquele lugar. E aí a gente não vai lá porque o outro detestou. Mas você não sabe. Essa foi a opinião da outra pessoa. Então vai lá, experimenta e tenha a sua própria opinião. Porque isso é o que vale, é o seu, a sua opinião, a sua sensação, o seu bem-estar dentro de algum lugar e não o do outro. Pode ser que o outro não gosta, mas você gosta, certo? Você pode gostar de um lugar que ele não gosta.
Você pode gostar de uma comida que ele não gosta, com o seu parceiro também, né? E tá tudo bem, ninguém é obrigado a ser igual e a gostar de tudo, e fazer tudo igual. Tá tudo bem. A gente pode ir num lugar e um pedir uma coisa, o outro pedir outra, certo? Isso não tem que ser igual todos os dias para todo mundo, né? O ideal é que cada um faça o que goste, tá bom? A outra coisa é o seguinte: esteja aberta a mudar de opinião. Tem gente que fala assim: eu sou assim, pronto e acabou, e eu não vou mudar. Gente, isso é o maior sinal de imaturidade. É horrível isso. Esteja sempre aberta a mudar de opinião, até porque, naturalmente, com a idade, a gente vai mudando. E o negócio é você ter sabedoria, sabe? Ter os seus pontos de vista, é claro, né? Mas quando você amadurece, você começa a ver as coisas de outro jeito. E tá tudo bem você mudar de ideia. Tá tudo bem você mudar de opinião. Você não tem que ficar ali o resto da vida pensando do mesmo jeito, não. Porque senão você não evoluiu nada, né? Então, se você quer mudar, mude. Não fica, seja uma pessoa dessas intestadas aí que fica o tempo inteiro falando, não, eu acho assim, eu penso assim, isso é assim, pronto, acabou. Não, tá? Mude se quiser, porque isso é sinal de maturidade, tá? Então, procure crescer, amadurecer, ter uma visão mais ampliada, sabe? Porque isso vai te ajudar muito no seu relacionamento. Porque às vezes ele fala coisas que você pensa, meu Deus, que horrível, isso, eu não concordo com isso. E às vezes tem coisas que ele fala que faz sentido, que se você parar para pensar, você fala, não, é verdade, né? E o último item para você não deixar de fazer de jeito nenhum, tá? Inclusive eu coloquei, acho que no Stories, não sei se foi hoje ou ontem. Tempo para si mesma. Você tem feito isso? Você tem tirado pelo menos 5 minutos do seu dia para ouvir a si mesma, para se sentir, perceber se você está cansada, se você não está, qual que é o seu sentimento do que você viveu no dia, ou antes de você ir para fora de casa fazer as coisas que você tem que fazer, já pensar o que eu quero hoje com as coisas que eu vou fazer. Se dê um tempo para fazer uma oração, uma meditação, escute a si mesma. Porque se você não faz isso, você sofre, deixando a vida te levar de qualquer jeito, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. E aí, o sofrimento, nesse caso, você mesma está colocando ele na sua vida. E para que sofrer se você pode ser feliz? É claro que problemas, gente, eles existem e vão continuar existindo, né? Mas cuida de você, tá? Se coloque, faça uma lista de prioridades de cada dia e se coloque lá entre as prioridades, certo? Defina a hora que você vai parar, 5 minutos, para fazer o que você quiser. Isso é maravilhoso para o relacionamento. Porque você pode parar nesse momento para cuidar de si e pode ser também para cuidar de vocês. E aí, o que eu falei, se não me engano, na última live, é que o casal precisa ser cuidado como uma planta. Então, cuide de você, ele cuida dele e vocês cuidam de vocês dois. Para poder realmente ele querer ficar com você, ele ficar louco por você. Senão, só no trabalho, sem tempo para ninguém, não vai virar nada, tá certo? E, para finalizar, o recado é o seguinte: dê valor. Dê valor em tudo que você tem de bom. Se você conseguir, faça uma lista. Pense pelo menos todas as coisas que você já conquistou daqui para trás, sabe? Sua família, marido, filhos, sei lá, pais, enfim, uma série de outras pessoas, certo? Porque o telefone tá tocando aqui, eu esqueci de desligar, gente, desculpa. Mas dê valor em tudo isso e principalmente nos seus talentos, nas suas habilidades, tá? Pensa em todas as dificuldades que você já superou, o quanto isso te fez forte, o quanto você é mais forte hoje por causa disso, tá certo? Tem muitas coisas que a gente faz, que a gente conquista, que a gente esquece, né? Pensa na sua força, na sua capacidade interna.
E tenha atitude para você conquistar aquilo que você realmente quer. Porque se você ficar aqui só sonhando, mas eu podia tanto isso, e ficar ali parada, não vai acontecer nunca, tá? Você nunca vai ter o que você quer. Você tem que realmente pensar, mas ter atitude e ser madura na hora de agir, para agir da forma correta, aprendendo o jeito certo de fazer as coisas. E se errar, tá tudo bem, começa de novo, tá certo? E uma coisa para finalizar é respeite as diferenças. Você e ele são diferentes. Existem diferenças entre homens e mulheres, certo? As diferenças de gênero são enormes, tanto fisicamente quanto mentalmente. E isso já tem estudos que comprovam isso, tá? Eu não estou falando de machismo e feminismo, não. É do jeito de funcionar. As mulheres funcionam de um jeito e os homens funcionam de outro jeito. Quando a gente entende isso, a gente respeita ele. E quando a gente fala com ele sobre essas diferenças, ele também respeita a gente, entende? E isso vai fazer com que a gente tenha muito mais empatia no nosso relacionamento. Quando a gente tem mais empatia, o que acontece? Eu vou atrair ele para mais perto de mim, né? Então, faça isso, certo? Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que se você fizer o que eu te falei hoje, você com certeza vai conseguir um tanto de mudanças aí na sua vida, certo? Porque ficar do jeito que tá não vai te levar a nada, entende? Então, olha só, eu te vejo amanhã, 12h20 novamente, com mais uma live falando sobre a melhora do seu relacionamento, tá? Se você quer atrair ele para você, se você quer esquentar seu relacionamento, se você quer ser mais feliz com ele, fica comigo todos os dias, 12h20. Estarei aqui amanhã, tá bom? Beijo grande, te vejo amanhã, 12h20. Obrigada por estar aqui.